Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, dia no qual nós celebramos Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. Ela que nasceu na Hungria no ano de 1207, faleceu na Alemanha no ano de 1231. Foi esposa do rei Luís IV, também mãe de 3 filhos, e após a morte do seu marido, assume o ideal de vida de São Francisco, adotando, portanto, como estilo de vida a penitência, a oração, também a caridade. E hoje nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 18, versículos do 35 ao 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nossa meditação do evangelista São Lucas, nesta penúltima semana do nosso tempo comum, e hoje vemos então a cura do cego de Jericó. E é claro que este evangelho traz diversas nuances que são importantes para a nossa compreensão e que vêm nos ajudar também na meditação que nós realizamos no dia de hoje. Primeiro, o fato de que Jesus se aproxima de Jericó, aí está esse cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. O cego, que sabendo que Jesus estava próximo, gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que mandam que ele fique calado, porque era já considerado alguém condenado, era já um pecador público, para que importunar o mestre? Mas ele que grita ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim, a ponto de chamar a atenção do próprio Jesus. E Jesus pede, portanto, que levem o cego até ele. E aqui nesse diálogo entre Jesus e este cego, nós poderíamos pensar até que Jesus está caçoando desta pessoa, porque diante de uma pessoa cega, Jesus volta e se pergunta: O que queres que eu faça por ti? Nós poderíamos dizer, mas está evidente a resposta do cego: Senhor, eu quero enxergar de novo. É claro que alguém que não tenha a visão, se há a oportunidade de pedir ao Senhor algo, ele pedirá justamente que ele possa restituir a sua visão. Mas é a partir desta fala, deste cego, que nós vemos então a resposta de Jesus: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E é interessante vermos esse diálogo porque ele revela um pouco daquilo que é a nossa relação pessoal com Deus. Deus nos dá um dom máximo, que é o dom da nossa liberdade. E é esta liberdade que nós somos chamados a fazer o bom uso dela e, é claro, procurarmos ao longo da nossa vida, de fato, realizarmos a vontade de Deus. Mas Deus não se impõe a nós, somos nós que livremente devemos aderir à fé, somos nós que livremente devemos ir ao seu encontro. E é justamente sobre esse aspecto da liberdade que nós vemos a pergunta de Jesus: O que queres que eu faça por ti? E assim livremente o cego pode responder: Senhor, eu quero enxergar de novo. Mas nós temos um outro ponto muito importante daquilo que hoje realiza Jesus. Porque é recordar de fato que nós podemos pedir a Deus, nós podemos clamar a Deus, mas é preciso também as nossas atitudes. É preciso também a nossa disposição, a nossa disponibilidade para que o Senhor possa agir conosco.
para trazermos um exemplo do dia a dia e que me recorda as charges do passado. Eu lembro uma época que havia uma charge do Cebolinha que pedia ao Senhor que ele ajudasse a passar na prova. E aí depois, no outro quadro, tem uma mão, que seria a mão divina, que pega ele e coloca na cadeira para poder estudar. Porque precisa do esforço, precisa da vontade também. Não é só pedir que o Senhor conceda uma boa prova e não pegar nos livros. É nesse sentido que nós podemos interpretar o que acontece hoje com o cego. Jesus sabe que ele quer ser curado, Jesus sabe que ele precisa e quer enxergar novamente, mas precisa do seu esforço, precisa da sua iniciativa, precisa da sua força de vontade para que a ação de Deus se realize. E é isto que acontece então por meio desta pergunta, é isto que acontece também conosco. O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe daquilo que necessitamos, mas respeita a nossa liberdade e também espera o nosso esforço pessoal para irmos ao encontro dele, para realizarmos aquilo que é necessário de modo que a sua graça possa se manifestar em nosso meio. É por isso que nós entendemos hoje que a ação de Deus deve ser completada também pela nossa vontade, pela nossa iniciativa pessoal. Não basta dizer, eu quero que o Senhor me tire deste lugar e continue amarrado no mesmo lugar. Eu quero que o Senhor me ajude a ser mais paciente, mas não procura exercitar a paciência. Precisa também da nossa iniciativa pessoal para que Deus possa verdadeiramente agir, se manifestar em nosso meio. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os necessitados e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.